E aí, será que vale a pena ter máquinas de sorvete soft como estas que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 3 máquinas de sorvete e também açaí aqui no meu restaurante, ó. Inclusive, deixa eu mostrar para você aí o nosso restaurante, a nossa operação. O intuito desse vídeo é realmente ser pedagógico, ser didático, para que você tome a decisão. Talvez você esteja neste momento pesquisando sobre essas máquinas, tentando entender as vantagens dela, está com uma grana guardada e quer fazer um bom investimento. Eu vou te falar de forma muito sincera, ó, eu tenho as máquinas, eu não estou falando nada do que eu não sei, do que eu já não vivi, economicamente, tecnicamente, se vale a pena, se é viável financeiramente, enfim. A primeira coisa que eu preciso que você compreenda, existem várias redes de fast food, por exemplo, McDonald's, Burger King e outras redes internacionais que usam essas máquinas aqui, ó. Usam essas máquinas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a máquina da Logrosoft, tá? Vou aproximar aqui as máquinas da Logrosoft e aqui a máquina só de açaí da My Frost, né? Uma máquina nacional. Existem redes que usam essas máquinas. Então, a primeira coisa, assim, eu não estou puxando o saco, eu vou falar dos pontos negativos também, não se preocupe. Porque é muito bom quando a gente está pesquisando, a gente está começando, a gente não sabe de nada. Eu mesmo, quando eu fui comprar essas máquinas, eu realmente não sabia de absolutamente nada sobre elas. Então, essas redes têm essas máquinas e com certeza elas fizeram pesquisas, elas colocaram no papel as vantagens e as desvantagens, com certeza elas consideraram a praticidade, elas consideraram a economia de espaço físico que elas teriam fazendo sorvete nessas máquinas e não tendo que comprar freezers maiores, horizontais, não tendo que ter tanto estoque, porque para você manter aqueles freezers enormes, você precisa de estoque muito grande. Então é espaço, é estoque. E geralmente essas franquias elas têm unidades em shoppings, aeroportos, enfim, são espaços mais enxutos que realmente tem um comprometimento muito grande de estoque. Mas vamos lá. Então, eu consideraria essa decisão dessas empresas que optaram por essas máquinas em vez de vender sorvetes no modelo tradicional. Então, eu quando fui pesquisar e quando eu decidi comprar essas máquinas, eu considerei essa realidade. Outro ponto importante que eu consideraria na hora de comprar essas máquinas aqui seria o momento que nós vivemos hoje, em que as pessoas estão hiperconectadas e para a maioria das pessoas é legal postar na internet que está vivendo uma experiência nova, uma experiência diferente. Há pesquisas que mostram, tá, e repito, eu não estou fazendo propaganda das máquinas, eu não recebo nada para falar bem, pelo contrário, eu gastei dinheiro, eu investi dinheiro nessas máquinas, tá? Não recebi nada em troca disso. Mas há pesquisas mostrando que o consumidor hoje, principalmente da geração Z, pessoas mais jovens, 21 anos, 20 anos, eles preferem ter experiências em que eles tenham autonomia. Então, o cara quer ter uma experiência nova, ele quer ter algo para postar, é uma coisa instagramável, eles gostam de coisas instagramáveis. Então, por exemplo, essa máquina aqui, colocar o sorvete aqui, porque agora eu estou só com a mão livre, mas quando eu coloco o sorvete aqui, eu tenho, deixa eu pegar um copo aqui sozinho, né? Quando eu tenho essa experiência, né, de ó, vir aqui, ó, botar o sorvete, escolher o sabor que eu quero, puxar essa alavanquinha aqui, isso é instagramável, tá? É instagramável, com certeza. As pessoas aqui mesmo, na minha operação, elas adoram fazer vídeos se servindo. Sem falar que é algo mais higiênico, a pessoa vai lá, em vez de ter que abrir um freezer, né, meter a mão lá, às vezes a mão tá suja, às vezes você tem um freezer com vários sabores, a pessoa pega uma colher de um sabor, depois mistura no outro, fica aquela coisa misturada. Eu acho anti-higiênico. Então, não sei, você tem que ter um volume muito grande de sabores também. E eu geralmente considero que aqueles sabores de sorvetes tradicionais, eu não gosto muito, é muito artificial.
tá? Enfim, eu acho muito artificial. Depois eu vou falar sobre os sabores que a gente pode fazer nessas máquinas aqui. E são muito mais naturais, muito mais legais, tá? Outro ponto que eu considero muito interessante nessas máquinas, além da economia de espaço, além da experiência instagramável, tá? Além das diversas possibilidades de sabores e também da questão higiênica, eu entendo que essas máquinas, elas me dão uma padronização legal. Muito importante ter padronização na sua operação, seja na cozinha, seja no atendimento, tudo tem que ser padronizado. Então, aqui mesmo eu sempre busco criar procedimentos padrões, né? Os POPs, então, para tudo, para fazer comida, para lavar louça, para atendimento, para gestão, tudo tem padrão. Então, essas máquinas vão manter uma padronização legal no sabor do sorvete, nos tipos de sorvete. Então, por exemplo, eu sempre tenho aqui, ó, o manga com maracujá, eu sempre tenho aqui o chocolate, eu sempre tenho aqui o maracujá mousse. Esse aqui eu vou trocar, porque eu já peguei o mousse, o manga com maracujá. Eu devo trocar ele agora, porque eu só não troquei ainda porque eu ainda tinha estoque desse aqui. Então, estou terminando o estoque desse aqui para poder trocar por outro sabor. Depois eu vou trocar esses papéis para ficar mais profissional. Eu tenho o leite ninho e aqui eu tenho o açaí, tá? Depois eu explico também por que eu boto o açaí numa máquina separada. Mas vamos lá. Essa padronização é legal, porque o cliente vai voltar aqui e todas as vezes que ele voltar, ele sabe que, se não todos, mas a maioria dos sabores vai estar lá e sempre com o mesmo sabor, porque é você que faz. Se você segue a recomendação do fabricante, seja do pó, seja do sorvete, depois eu vou falar para vocês como é que eu faço esse sorvete, né? Eu uso os dois modelos, o modelo do pó, né? Eu faço o pó em alguns casos, e também pego o sorbet, que é um sorvete que já vem pronto e eu descongelo e coloco na máquina. Eu vou falar também das vantagens deles dois. Então essa padronização é legal. Um outro ponto que eu considero interessantíssimo é a versatilidade, a facilidade de lidar com essas máquinas. Então, por exemplo, o meu funcionário, ele ganha tempo, é muito rápido ali. É muito rápido você ir lá, botar, né? Se a pessoa não quiser servir, o funcionário vai lá, bota. Não tem muito segredo. Depois que você aprende o negócio, desenrola fácil. Os clientes adoram vir aqui servir. Então, são pontos que eu considero muito relevantes. Tem mais um ponto, o último ponto que eu considero vantagem, depois eu vou falar das desvantagens, tá? Um último ponto que eu considero vantagem, é mais rápido você atender nessas máquinas. Imagina que você tem uma fila de pessoas, às vezes fica uma fila com 10 pessoas aqui, é muito mais rápido porque eu tenho menos sabores e eu tenho uma operação simplificada, basta a pessoa puxar a alavanca e se servir. Então, é diferente se eu tenho, por exemplo, um freezer horizontal enorme, com diversos sabores, diversos tipos de açaí, diversos sabores de sorvete. A pessoa vai demorar para escolher, ela tem muitas opções, ela vai ter dificuldade para escolher. E aí fica uma fila enorme, atrasa a operação, isso não é legal. Então, a versatilidade, a rapidez no atendimento. Você padroniza os seus sabores e você sempre tem aqueles mesmos sabores e um negócio rápido, fácil. Basta que tenha uma pessoa acompanhando. Por exemplo, eu sempre recomendo que meu funcionário fique acompanhando aqui, para ninguém puxar a máquina com força, né? Porque pode danificar o equipamento, para ninguém derramar. Às vezes a pessoa puxa a alavanca e ela deixa a alavanca virada. Você tem que voltar a alavanca para cá, Você tem que voltar para cá. Às vezes a pessoa deixa assim, né? Aí derrama, derrama. E aí é desperdício. Então, eu vou deixar no máximo um funcionário ali acompanhando, direcionando a pessoa, instruindo, para não ter desperdício ou danificar os meus equipamentos. Então, essas, na minha opinião, são as vantagens. Inclusive, eu estou vendendo essa máquina de açaí aqui, Essa máquina aqui, ela tem exatamente um ano de uso. Estou vendendo, não é porque deu problema, não é porque é ruim. Estou vendendo porque hoje não faz mais sentido para mim. Eu vou pegar uma parte desse buffet aqui de sorvetes e vou transformar num buffet de comida. Então, eu posso me desfazer dela, para ter um capital para investir no meu buffet de comida, porque tem vários itens, vários insumos, né? Tem, enfim, cubas e pratos, enfim. Então, eu quero pegar capital para investir no meu buffet.
E essa máquina de açaí hoje ela é dispensável, porque eu tenho outras duas máquinas. Eu posso colocar açaí também nas outras máquinas, tranquilamente. Então hoje essa máquina me serve muito, tá aqui, ó. Puxou a alavanquinha aqui, eu tenho açaí, tá? Porque, deixa eu pegar um copo para você ver como é que é aqui na prática, né? Vou botar aqui, ó, um copinho, ó. Eu tenho açaí, ó. Vou apertar o botãozinho aqui. Ó, eu tenho açaí. Ó. Legal, ó. Tem um açaizinho aqui, ó. Um açaí. Açaizinho no ponto. Cara, delicioso. Açaí delicioso. Hoje, o meu fornecedor de açaí é o Polpa Norte. Eu compro um açaí sorbet. É um açaí que não é um açaí com lactose, não é um açaí com conservantes. É um açaí mais puro. É tanto que eu tenho que ter um cuidado muito grande com ele. Mas eu estou vendendo essa máquina aqui, tá? Se tiver interesse, tá? Eu mando para você, tá? A gente faz um contrato, um negócio certinho ali, bem alinhado. A máquina aqui tá muito nova. Vou te mostrar aqui ela por trás aqui, ó. A gente liga ela aqui ela tá vendo aí, ó? Uma máquina super conservada, né? Pode trazer o profissional aí técnico, ela é ligada direto no disjuntor, ó. Toda a ligação elétrica aqui, ó. Tudo instaladinho, enfim. Mas vamos lá, vamos para as desvantagens, né? Desvantagens, tá? Ah, eu vou deixar meu WhatsApp aqui. No WhatsApp você manda mensagem se tiver interesse na máquina. Tá? Tô vendendo ela por 18 mil reais, tá? Eu comprei ela por 21, estou vendendo por 18 mil reais. Então, se você quiser, tá praticamente nova. Se quiser, a gente pode negociar também. Se você for de outro estado, eu moro no Paraná hoje, né? Se você for de outro estado, vai ter aí um frete. Esse frete é com você também, é por sua conta, mas, cara, é uma máquina muito boa, tá? Muito boa mesmo. Vai chamar a atenção dos seus clientes. Mas vamos lá. Desvantagens, cara. Vou ser muito honesto com vocês. Tem muitas desvantagens. A primeira delas é o seguinte. Não é nenhuma desvantagem, mas é uma necessidade, um pré-requisito que você deve ter para ter máquinas como essa. Se você quiser ter só uma, duas, três, não sei. Mas é o preço, tá? É o preço. Elas não são máquinas baratas. Então, você tem espaço, você ganha padronização, você ganha versatilidade, seu ambiente fica mais instagramável, você agrega valor. Se, por exemplo, você tem um restaurante e você coloca uma máquina dessa, você tem condições de aumentar o seu ticket médio, porque a pessoa vai lá, almoça, por exemplo, janta, come um hambúrguer e toma um sorvete. Você pode, por exemplo, criar promoções. Compre um hambúrguer e ganhe um sorvete, ganhe uma casquinha de sorvete, coisas assim. Mas você vai ter que investir uma grana alta, tá? Então, por exemplo, uma máquina dessa aqui, ó, qualquer uma dessas aqui, 22 mil reais, só uma. Então aqui eu tenho 60 mil reais aqui só de máquina. 60 mil mais ou menos só de máquina, tá? Isso quando eu comprei há um ano. Então provavelmente hoje essas máquinas estão valendo mais. Quando eu comprei há um ano, elas valiam, por exemplo, essa aqui de açaí valia 21. Hoje ela deve estar valendo uns 23. O dólar aumentou, enfim. Então o custo inicial, o custo de aquisição é alto, não é baixo. Então você precisa considerar no seu restaurante se vale a pena, se o benefício que ela vai te trazer é bom. Um outro ponto, instalação elétrica. Cara, eu tive que refazer toda a instalação elétrica dessa parte aqui, né, de trás, que é onde ficam as máquinas. Então, eu tive que fortalecer, tive que revisar os fios, a fiação, tive que botar fios mais grossos, fios de 4 milímetros, né? Tive que reestruturar a parte elétrica, não no prédio todo, mas dessa área aqui, né, para realmente aguentar a pressão. Se você colocar, por exemplo, uma máquina dessa numa fiação fraca, ela vai desligar, pode até queimar a tua máquina. Então você precisa contratar um bom eletricista para planejar a tua parte elétrica. Então você vai ter um custo inicial também, além do custo das máquinas, você vai ter um custo aí de ajustes elétricos na área das máquinas. Então se prepara. Eu acho que eu gastei aqui, cara, uns R$ 1.800 a R$ 2.000
talvez esse valor tenha sido para outras coisas também, porque eu tive que botar freezers ali também. Mas eu acho que você vai gastar uns R$ 1.000, R$ 1.200, porque os fios são caros, tá? Esses fios de máquina também depende muito do tamanho do seu prédio, né? Do seu ponto comercial. Por exemplo, a minha máquina de açaí, eu só posso ligar ela direto no disjuntor. Ela não é tomada. Ela tem, né, uma tomada aqui, mas essa tomada é ligada direto lá no disjuntor. Ó, ela é isso aqui, ó. Ó, ela é isso aqui, ó. Né, ó. Não sei o nome desse trocinho aqui, mas ela é tão parruda que é só isso aqui, ó. Digo que ela é ligada lá direto no disjuntor. Então, se eu quero desligar a máquina geral, eu tenho que desligar lá no disjuntor, assim como o ar-condicionado, por exemplo. Então, realmente vai exigir de você um investimento em manutenção elétrica. Um terceiro ponto que eu considero também não é necessariamente um ponto negativo, mas é um ponto que vai te dar trabalho. Recentemente vazou um vídeo aí de um funcionário do McDonald's nos Estados Unidos, mostrando lá larvas, né, aqueles bichinhos aparecendo dentro de uma máquina de sorvete. Cara, a imundície dentro daquela máquina lá, com certeza aquela máquina estava... Eu vou até postar, eu vou fazer um cortezinho aqui, vou botar essas imagens para vocês verem, tá? Mas aquilo ali, com certeza é uma máquina que está há 20, 30 dias sem limpar, gente. Aqui, meu amigo, eu limpo essas máquinas um dia sim, outro não. Por exemplo, hoje mesmo, eu e minha equipe, a gente limpou as 3 máquinas. Como é que é limpar as 3 máquinas? Cara, é tirar todo o sorvete que está dentro. Se o sorvete está bom, está na validade, é guardar o sorvete, né? Lavar as máquinas, desmontar as peças aqui. Depois eu posso fazer um vídeo mostrando como desmonta. E lavar mesmo as peças, lavar com detergente, álcool, esfregar, tá? Lubrificar as peças. É isso, você tem que lavar. Agora, se o cara ficar um mês sem limpar, vai criar bicho, vai apodrecer tudo lá dentro. Então, você tem que lavar. Se não todo dia, um dia sim, outro não. Então, você tem que considerar isso aí na sua operação. Tem que chegar mais cedo. Aqui a gente chega 2 horas antes do início da operação para lavar as máquinas. É tanto que assim, hoje nós não somos só sorveteria, tá? Nós não somos só sorveteria. No início, eu realmente, quando eu comprei as máquinas, eu pensei em fazer só uma sorveteria. Mas eu falei, eu vou fazer um restaurante, uma hamburgueria também. Então, também esse é um dos motivos porque eu quero vender essa máquina. Mas assim, não tenho pressa, está aqui funcionando. Se aparecer alguém, eu vendo. Se não, tranquilo. Então, como eu comprei para ser sorveteria e ela acabou se tornando um negócio maior, eu fiz cozinha, ó. Tem cozinha ali, se tornou uma hamburgueria, restaurante e tal. Acabou perdendo um pouco o foco da sorveteria. Eu vendo muito, vendo. É o segundo produto que eu mais vendo hoje aqui, é o sorvete. Tá? Até porque está começando o verão, enfim. Então, você precisa limpar a máquina todo dia, então isso deve ser considerado. Por exemplo, se você tiver um freezer horizontal, você não precisa limpar ele todo dia. Às vezes são até autolimpantes. Mas beleza, então, um ponto que eu considero um ponto negativo, né? Não facilita muito a sua vida. Mas, enfim, é tudo de acordo com o que você está buscando, sabe? Não tem certo e errado. Porra, o que eu estou fazendo hoje, por exemplo, essas máquinas são legais. Ari, isso aqui não está muito de acordo com o que eu busco. Ou na minha região as pessoas não gostam muito disso. Sabe? Ou na minha região isso pode fazer muito sucesso. Cara, não sei, depende muito do que você está buscando, tá? Eu acho que hoje no mundo conectado, no mundo que as pessoas estão sempre postando onde estão, tudo é instagramável, elas são interessantes, tá? São interessantes. Um outro ponto que eu considero ruim, tá? Um outro ponto que eu considero ruim. Você precisa tomar muito cuidado com a validade. Então, se por exemplo você não vende o sorvete ou o açaí, sei lá, ele tem uma validade. Por exemplo, o meu açaí, como ele é mais puro, cara, todo dia eu tenho que tirar no final da noite da operação. Eu tiro o açaí da máquina, ó. Eu venho aqui, a gente bota ela no modo de limpeza, né? Aí ela derrete o açaí, eu tiro o líquido, tiro tudo, guardo numa embalagem limpa, né? Uma embalagem limpa e guardo na geladeira ali a 2, 3 graus sem congelar, tá? E aí no outro dia, quando a gente vai abrir, a gente pega lá e bota de novo, lava a máquina e bota de novo. Porque se
o açaí ficar aqui dentro, mesmo no modo conservação, ele apodrece. Já perdi, cara, de 5 litros de açaí de uma vez, porque eu achei que o modo conservação daria conta, mas não deu. Então ele ficou lá a noite inteira no modo conservação, que é o modo de preservação. Ela não está nem ligada nem desligada. De vez em quando ela liga para manter ali, mas ela desliga, mantém sempre ali no modo conservação. E aí, meu amigo, ficou a noite inteira, a manhã inteira, e no outro dia estava azedo. Cara, 5 litros de açaí azedo. 5 litros de açaí me custa mais ou menos hoje R$90. R$90. Então foi R$90 jogado fora. Então eu aprendi a lição. Todo dia agora eu tenho que tirar o açaí e guardar o açaí na geladeira para não apodrecer. Então, normalmente, o prazo de validade, se você não vender aquele açaí, 3 dias. 3 dias é um prazo máximo aí que você precisa vender. Ou seja, se você não vender todo o açaí em 3 dias que você tem ali, você pode ter prejuízo. Então, calcula bem se vale a pena botar muito açaí, gelar. Observa aí o comportamento do teu público, se vende mais no final de semana, se vende menos, se vai fazer calor, se vai fazer frio, se amanhã é feriado, se não vai abrir. E aí você bota menos, vai calculando. Depois disso eu não perdi mais açaí, não teve mais casos de açaí azedar. Mas é cálculo de acordo com o seu negócio, tá? O último ponto que eu considero ruim, tá? O último ponto que eu considero ruim é, cara, se você não for muito bom de compra, de gestão de compra, de encontrar fornecedor, você pode gastar muito dinheiro. Por exemplo, no começo aqui, eu gastei muito dinheiro porque eu comecei a comprar o pó de um fornecedor que era perto da minha região, mas era mais caro. Então eu falei, era mais caro, mas era mais perto. Então eu entendi que parecia economicamente interessante, mas no fim das contas não era. Porque eu estava pagando ali R$38 no saquinho com 1 quilo de sorvete, no pó, né, no pó do sorvete. Então, no fim das contas, quando eu ia calcular o meu CMV, cara, estava altíssimo. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a buscar outros fornecedores. Aí foi quando eu encontrei lá o Polpa Norte. Aqui na região tem um representante da Polpa Norte. Eles vendem, porque não dá para mostrar agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eles vendem o sorbet, né? Por exemplo, eu já botei lá. Deixa eu ver se encontra aqui. Ó. Por exemplo, aqui é o açaí, né? Eles vendem o açaí assim, uma caixa, mas é um açaí que está congelado. E aí eu descongelo, por exemplo, o manga com maracujá ali. Eu descongelo, né? E eu misturo o manga com maracujá. E, cara, fica delicioso, fica mais natural, sabor de fruta mais natural. Eu tenho iogurte, aqui eu tenho morango. Então, cara, eu comecei a gastar 1/3 do que eu gastava antes com pó. Essa é a vida do empreendedor, tá, gente? Você vai aos poucos encontrando fornecedores, encontrando alternativas. Pô, esse aqui sai mais barato. Coloca no papel, vê se vale a pena. E eu consegui, cara, uma opção muito legal, porque o sabor é muito bom, o sabor é delicioso, tá? É mais natural, porque tem menos leite, tem menos glúten. Na verdade, nem tem glúten, né? É mais água e fruta. Mas eu comecei a gastar 1/3 do que eu gastava antes com o pó. Dependendo do fornecedor, pode ser muito caro. Então talvez não valha a pena. E aí mas eu fui encontrando formas, né? Até você encontrar essa forma, você pode ter prejuízos. É natural, gente. Quando você abre um negócio, você tem que considerar que você vai ter prejuízos ali no começo. Você pode ter muitos prejuízos porque você vai aprendendo. Então aí nos 6 primeiros meses de negócio você vai ter prejuízo. Você vai ter custos que você não esperava, você vai entendendo e aprendendo como funciona a sua operação. Então, até você alinhar certinho, entrar no ponto de equilíbrio, tá, e começar a ter lucro de verdade, você vai apanhar um pouco. Mas aí tem que ter paciência, né, resiliência e vai indo para frente, até você entender, você não pode parar, tá? Então, esses foram os pontos aí que eu considero. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui os pontos, né? Eu vou colocar uma linha do tempo, uma timeline sobre os pontos negativos e os pontos positivos dessas máquinas. Então, assim, ó, se você se interessou por essa máquina aqui, eu garanto, né? Tipo, vou te entregar um equipamento realmente bom. Minha mulher tá ali, ó. Oi? E é isso, tá? Eu deixei meu WhatsApp aqui, é só entrar em contato.
essa máquina de açaí pode ser sua, tá bom? Enquanto isso, tá aqui bem cuidadinha, sempre limpa, sempre... Ah, rapaz, faltou falar da manutenção, tá? Faltou falar da manutenção. Então assim, ó, você tem que dar manutenção nela, você tem que, pelo menos aí uma vez a cada 6 meses, trazer um técnico para olhar, fazer manutenção preventiva para ela não quebrar, evitar que ela quebre e você pare sua operação. Então, cada 6 meses é importante contratar um técnico. Se ela tiver na garantia, tranquilo. Essa máquina aqui mesmo, ó, essas duas aqui, elas estão na garantia ainda. Então, deu um probleminha lá, rachou uma pecinha, foi essa pecinha aqui que rachou. Essa pecinha aqui, ó, tava rachado aqui, ó. Então tava derramando sorvete aqui. Então, na mesma hora eu mandei uma foto para a empresa, mandei um vídeo. Cara, na mesma hora ele já falou: olha, vamos mandar uma peça para você nova. Não demorou uma semana, a peça chegou, já troquei de graça, a garantia cobriu. Mas se não está na garantia, é importante que você tenha um técnico de confiança na região que olhe lá o motor, né, o compressor, o gás, enfim, para você não ter problemas de de queimar uma peça por falta de manutenção. Mas é isso. Tamo junto, curte o vídeo se você gostou, comenta se você está buscando essa experiência, esse modelo de negócio de máquina soft. Se você já tem essas máquinas, como é que é a tua experiência? Compartilha a tua experiência para que a gente possa bater um papo. O vídeo não acaba aqui, o vídeo continua nos comentários, tá? Eu quero saber um pouco mais sobre como você enxerga esse modelo de negócio, tá bom? E dicas também para a gente aperfeiçoar o nosso conteúdo. Valeu, tamo junto!